Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para gravar mais um vídeo. Finalmente vou falar da ida do Rogério Ceni para o Cruzeiro. Rogério Ceni deixando o trabalho dele com Fortaleza, indo para o Cruzeiro. Tava devendo esse vídeo aqui, semana muito corrida. Agora eu tô pagando no dia que o Rogério Ceni vai estrear no comando do Cruzeiro. Já pedi para você vir aqui embaixo, deixar o seu like, o seu gostei e claro, se inscrever no canal, botão vermelho, inscreva-se. Passamos de 150 mil inscritos no canal. Muito obrigado. Como tá aí no título, eu considero que a ida do Rogério Ceni para o Cruzeiro é mais uma prova de coragem do Rogério Ceni. Como disse no título, para o bem e para o mal. Vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, mas só voltando no tempo, quando o Rogério Ceni acertou com o São Paulo, eu falei no Esporte Interativo, falei nas minhas mídias sociais também, ainda não tinha o canal no YouTube, dizendo que eu tinha dúvida do que o Rogério Ceni queria. Se ele queria ser técnico de futebol ou se ele queria ser técnico de futebol do São Paulo. Foi demitido do São Paulo nas circunstâncias que foi, com muito da culpa do Leco nesse processo. Inclusive falei sobre isso num vídeo aqui, que eu vou deixar o card aqui em cima, num vídeo até que da chegada do Lampard ao Chelsea, eu traço um paralelo da chegada do Ceni ao São Paulo, e aí ele foi demitido. Eu não tô aqui para falar da demissão dele no São Paulo, já é caso passado, mas quando ele acerta com Fortaleza, eu tive a certeza, cara, o Rogério não quer ser só técnico do São Paulo, o Rogério quer ser técnico de futebol, porque na ocasião foi uma medida de muita coragem, porque sair do eixo Rio-São Paulo e treinar o Fortaleza com as dificuldades que o Fortaleza tinha na ocasião, dificuldades financeiras, dificuldades estruturais, dificuldades com elenco, dificuldades de fazer a passagem da Série C para a Série B. Fortaleza já tinha se classificado, né? Já tinha conseguido acesso. Mas esse salto da Série C para a Série B é um salto muito complicado, porque a Série C é regionalizada. A Série C, a vida do clube se define em 20 jogos. Na Série B se define em 38. A Série C ela é num período mais curto. A Série B ela é praticamente no ano todo, né? Ou de abril a novembro. Então era uma decisão de muita coragem do Rogério Ceni e ele mostrou a qualidade e a competência dele. Teve muito problema no começo, chegou a ter muito torcedor do Fortaleza pedindo a demissão dele quando o Fortaleza perde a decisão do estadual, né, de 2018 para o Ceará, para o arquirrival. Mas depois ele com trabalho e ele falou para a diretoria, me dá um pouquinho de tempo, porque o primeiro semestre vai ser complicado, mas no segundo eu vou dar mais resultado, e deu, ganhando o título da Série B, um título histórico de Fortaleza da forma que foi. Em 2019 manteve o ritmo, evoluiu o trabalho, ganhou o Campeonato Cearense com sobras em relação ao rival e ganhou a Copa do Nordeste, outro título inédito para Fortaleza. Aí você fala assim, por que eu coloquei pro mal? Pro mal é porque o Rogério Ceni, que tem como base aí, e reclamou demais quando foi demitido do São Paulo, que interromperam o trabalho dele, não deixaram ele ter tempo para trabalhar, agora ele interrompeu o trabalho contra o Fortaleza, o trabalho com o Fortaleza. E na apresentação do Cruzeiro, o próprio Rogério Ceni falou, entendo perfeitamente quem me criticar por eu interromper o trabalho com Fortaleza. Então isso é motivo de críticas. E isso será cobrado do Rogério Ceni no futuro. Quando o Rogério Ceni vier a ser demitido, se vier a ser demitido do Cruzeiro ou de outros clubes, vão jogar isso na cara dele. Ah, mas você está reclamando que foi demitido agora, mas você rompeu o trabalho com o Fortaleza. Então isso é uma medida de coragem também. Nesse momento o técnico poderia ficar amarrado aos preceitos, aos conceitos dele. E o Rogério Ceni decidiu romper. Na entrevista coletiva dele do Cruzeiro, foi perguntado evidentemente sobre a proposta que ele negou do Galo em abril, se eu não me engano, em abril ou março, abril, para ser técnico do Galo. Ele negou a proposta do Galo e aceitou a proposta do Cruzeiro. Na entrevista coletiva, o Rogério Ceni usou ali um jogo de palavras de dizer que ele nunca chegou a ter uma proposta do Galo. Que na verdade, né, ele próprio admite lá que o Maluf, o dirigente do Galo, chegou a ligar para ele, chegou a conversar com ele, e aí o Rogério Ceni, diante dessa sondagem, disse que não queria. Então, de fato, não houve proposta, mas não houve proposta porque o Rogério meio que refutou num primeiro momento. E aí, por que isso? Porque na ocasião o Rogério ainda havia algo a fazer, ainda havia muitas coisas a fazer com o Fortaleza.
Fortaleza, ele estava em meio à decisão do campeonato estadual, do campeonato cearense, e ainda estava lá, se eu não me engano, na semifinal, ou já estava com a final da Copa do Nordeste engatilhada. Então ele pensou, não vou sair agora, tenho finais a serem disputadas, tenho títulos no horizonte, e aí decidiu não sair. Agora, com a proposta do Cruzeiro, ele decidiu sair. Por que isso? Tem um componente importante. A decisão do Rogério Ceni é baseada, sim, em uma sensação que o trabalho dele com Fortaleza, a missão dele com Fortaleza estava muito mais próxima do fim do que do meio, então tinha isso. Algumas situações, como o fato dele ter perdido peças na janela e isso ter comprometido um pouco o planejamento dele, e que era algo natural acontecer. Ele sabe da situação financeira do Fortaleza, então ele sabia que poderia perder, e isso contribuiu para a decisão dele. A sensação o meu trabalho com Fortaleza já deu muitos frutos, está muito mais próximo do esgotamento ou de um fechamento do que está no meio. Então, por isso também ele tomou essa decisão. Uma decisão de coragem, porque, como eu disse, isso será cobrado dele, isso será jogado na cara, entre aspas, dele no futuro, quando ele vier a ser demitido e eventualmente reclamar e tudo mais. Então, uma medida de coragem por isso. E também uma medida de coragem de aceitar o convite do Cruzeiro neste momento. Logicamente que qualquer técnico do Brasil vai ter na cabeça treinar um time como o Cruzeiro. Isso daí não resta dúvida. O Cruzeiro, um dos maiores vencedores do futebol brasileiro, o Cruzeiro de uma estrutura absurda, de toca 1, toca 2, toca 3 e tudo. Então, um Cruzeiro de uma estrutura absurda, de uma torcida grande que apoia, de um elenco farto, mas nesse momento assumir o Cruzeiro é também uma medida de coragem. Por quê? Porque o Cruzeiro vive uma crise financeira muito grande, vive uma crise institucional muito grande, vivia uma crise velada entre parte do elenco com o técnico anterior, o Mano Menezes, que acabou pedindo para sair. Então você trocar um trabalho com Fortaleza, em que ele é senhor do trabalho ali, não era questionado, tinha muito apoio, por um Cruzeiro nesse momento, é também uma medida de coragem. O ponto o Rogério Ceni treinou o São Paulo, não deu certo, e era normal que não desse certo, pela parte do Rogério da inexperiência, pela parte do São Paulo, uma zona absurda, inclusive o que fizeram com o Rogério, de vender jogador que disseram para ele que não seriam vendidos e tudo mais, tudo aquilo que a gente já conhece. Aí ele vai pro Fortaleza, entre aspas, troca um time com uma disposição gigante por um com uma disposição menor, e aí faz um trabalho de consolidação dele, do clube, e um trabalho que entrega muito mais do que era esperado. Então ele dá passos à frente. Se por um acaso ele tiver sucesso no Cruzeiro, ele vai ser questionado de novo. Então o pessoal vai falar, opa, pegou um Cruzeiro e aí não conseguiu. Então é uma medida de coragem. Mas eu acho que a ida dele do Cruzeiro, ela é muito mais ampla do que o 2019. E isso ficou bem claro na hora que o Rogério falou na entrevista coletiva. Eu deixei para gravar o vídeo depois de ouvir o Rogério na entrevista coletiva, acabou que pela correria só estou conseguindo gravar o vídeo aqui no domingo. Entre outras coisas, ele fala que o Cruzeiro tem um elenco envelhecido, o Cruzeiro tem um elenco com muitos jogadores acima de 30 anos e muitos jogadores ou abaixo ou na casa de 20 anos, e ele quer um equilíbrio. Deixa claro que o Rogério terá carta branca para mexer no elenco do Cruzeiro. Vai mexer agora? Não. Janela de contratação de fora do Brasil fechada, os times, quase todo mundo importante de jogador já fez mais do que 7 jogos no Brasileiro, então você não tem muita margem para manobrar o elenco neste momento. Sinaliza que o Rogério vai ter carta branca para manobrar, alterar esse elenco do Cruzeiro para 2020. Outra coisa, o Rogério falou, neste ano, não abriu mão de Copa do Brasil. O Cruzeiro perdeu a ida para o Inter na semifinal por 1-0, vai jogar em Porto Alegre, no Beira-Rio. Mas ele falou, vamos lá acreditando na vaga, mas logicamente tirando um pouco o peso caso não consiga a vaga, porque o Inter está com uma boa vantagem e o Cruzeiro vive graves problemas. Ele pega um Cruzeiro muito próximo do esgotamento da fórmula do Mano Menezes. E aí ele chega e fala, não vou jogar fora o trabalho do Mano, especialmente do meio para trás, mas vou colocar alguns pontos do meu jogo do meio para frente. E isso também não vai conseguir ser automático em 2019, mas aí é um pensamento também para 2020.
Aí me lembrou muito um fato que aconteceu com o Cruzeiro no início da década passada. Vocês vão lembrar, o Cruzeiro de 2003, que provavelmente, para mim inclusive já fiz um VS Ranking sobre isso, vou deixar o link do VS Ranking aqui em cima, o Cruzeiro de 2003 é o melhor time dos pontos corridos, com Vanderlei Luxemburgo, com Alex jogando muito, com aquele trio maravilhoso, com Aristizábal e David. E esse Cruzeiro de 2003, ele não foi montado em 2003, ele foi montado em 2002, quando o Cruzeiro vai até o Palmeiras e traz e tira o Luxemburgo na primeira rodada do Brasileiro daquele ano. Então o Cruzeiro de 2003 foi montado no meio de 2002, ou não montado, mas começou a ser planejado, concebido no meio de 2002. Para mim, parece muito que o pensamento do Cruzeiro é esse. Este ano, o ano do Cruzeiro é um ano terrível, fora de campo principalmente, um pouco dentro de campo, mas o pensamento me parece, pelas palavras do Rogério, pelas palavras da direção do Cruzeiro, que o pensamento é lembrar 2002 para 2003. Você começar em 2019, montar um Cruzeiro forte para 2020. Esse foi o meu pensamento do Rogério no Cruzeiro. De novo, ele deixar o Fortaleza é algo para ser muito criticado mesmo, embora tenha pago a multa, né? O Fortaleza recebeu a multa de mais ou menos R$1 milhão, então não houve quebra de contrato, quer dizer, não houve contrato sem ser respeitado, houve uma quebra de contrato com a previsão legal de multa, mas o Rogério tem coragem porque vai ser criticado e principalmente porque o Rogério vai... obrigado, pode ir lá, obrigado. E o Rogério vai ser criticado por justamente... até me perdi. Vai ser criticado por conta de sair do Fortaleza e principalmente pode ser criticado pelo que aconteceu no Cruzeiro nesse segundo semestre aqui de 2019. Queria te ouvir, vem aqui embaixo, deixa o seu like, o seu gostei, vem aqui embaixo comentários, o que você acha, você discorda de mim, não tem problema, vem aqui embaixo, aqui em cima ativa o sininho das notificações, aqui embaixo se inscreve no canal e eu vou deixar 2 vídeos de opção aqui para você assistir. Toda vez que você vê 2 vídeos seguidos aqui, você ajuda o canal do VSR a crescer, dá essa moral aí, muito obrigado, valeu, tchau!